Aleluia! Pai, Senhor Jesus, amada igreja. Agora nós vamos colher os testemunhos das mulheres com propósitos, amém? Eu quero convidar a nossa irmã da igreja de Ogaki, a irmã Fabiola, que congrega com a missionária Jennifer e o pastor Leandro, para estar sentando aqui na nossa sala de bate-papo. Vamos bater um papo contando as maravilhas do Senhor. Porque quando as mulheres se reúnem, o que elas têm que fazer? Glorificar a Deus, não é verdade? Então, nesta tarde, nós vamos glorificar a Deus juntos, amém? Aleluia. Também quero convidar a irmã Daiane, da igreja de Komatsu, que congrega com a missionária Cristina e o pastor Akil, amém? E também quero convidar a irmã Janete, da igreja de Iga, que congrega com a missionária Midori e o pastor Laécio. Convidar para estar aqui na nossa sala, amém? Uma salva de palmas, irmãos. De Ogaki. Eu vou começar contando um pouquinho, né? Porque o testemunho é longo, né? E depois ela vai dar continuidade. Vou fazer umas perguntinhas a ela, ela vai dar continuidade, amém? A irmã Fabiola começa seu testemunho nos falando que aos 21 anos não tinha o mínimo desejo de ser mãe. Quando ela passou por uma gravidez e então descobriu o sentimento profundo de maternidade. Mas no terceiro mês de gravidez, ela sofreu um aborto espontâneo, né? Mas esse desejo forte de ser mãe ficou, né? Aos 29 anos, ela passou por uma enfermidade. Ela foi descoberta com 2 miomas, né? Então, o médico dizia a ela que seria muito difícil ela engravidar, né? E além dos miomas, ela tinha mais um problema. O seu esposo, ele era avesso ao se falar em ter filhos. Ele não queria filhos. E vindo ao Japão, o problema dos miomas se agravaram. Mas mesmo com muitos medos e dificuldades com relação à cirurgia que ela teria que fazer, e enfrentando também uma dificuldade no seu casamento, uma crise terrível, mas o Senhor não deixou ela só. Nesse tempo, o Senhor preparou um casal que a auxiliou, levando ao hospital, preparando o tsuyaku para ela, ajudando ela, né? E em oração também, né? Isso é muito importante. E assim, em outubro do ano de 2011, o Senhor permitiu ela passar por uma cirurgia, né? E assim ela se recuperou, ficou bem. Foi quando o Senhor começou a trabalhar na vida do seu esposo. E o Senhor permitiu, né, de repente ele passar mal. E quando ele chegou no hospital, o médico não sabia como ele estava vivo, porque ele estava com uma apêndice necrosada. E além da apêndice, ele estava com influenza. Então, quando ele entrou para a sala de cirurgia urgente, né, logo veio a médica e falou para ela que tinha se complicado e se agravado muito o caso, né? Mas nessa mesma hora, né, a missionária Jennifer, o pastor Leandro, os irmãos da igreja de Ogaki, eles se reuniram em oração, né? E aí na hora que a médica falou para ela, ó, agora piorou, complicou. Aí ela ligou para a missionária Jennifer orou com ela, e o Senhor lhe trouxe uma palavra que está em Isaías 37, 12 a 14. E através disso o Senhor lhe trouxe a vitória. Amém? Mas aí de lá para cá foi até abril. E de abril para cá, nos conta um pouquinho. Então, aí de abril para cá, tremendamente Deus tem trabalhado no coração do meu esposo, de maneira que aos meus olhos, assim, eu olho e eu fico maravilhada todos os dias. Porque Deus, quando Ele faz perfeito, né? Então Deus trabalhou no coração dele, nos desejos, nos traumas, em tudo, enfim. E Ele aceitou, então, a gente tentar ter filhos. Ele se colocou no meu lugar e aceitou. E aí, no primeiro dia que Ele não se preveniu, aceitando a gente começar a nossa tentativa, o Senhor já havia preparado aquele dia. Naquele dia mesmo eu engravidei. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vivido uma gravidez tranquila dentro
para minha casa. O meu esposo mudou comigo a maneira de me tratar, de falar, de me ver. E a paz tem se instalado a cada dia, né? Deus tem trabalhado no coração dele, eu vejo muita diferença. Deus também tem trabalhado no meu coração para que eu aceite as minhas mudanças que eu preciso. Que o Senhor tem me ensinado a ser a esposa de um homem ainda não crente. Tem me dado sabedoria, que às vezes eu olho para mim e falo, essa não sou eu, mas glória a Deus. Que bênção. E o Senhor já também tem preparado tudo para o seu bebê? Então, aí até o 6º mês eu não tinha nada e eu ficava nervosa, preocupada, mas sempre orando a Deus. E é tremendo porque eu penso, eu oro a Deus e Deus, surpreendentemente, Ele tem me dado tudo. Desde o berço, os mínimos detalhes que eu penso, até um detalhezinho assim, Deus tem suprido. E o nome do meu filho, meu marido não aceitava. E Deus mudou meu sentimento de mãe, porque eu queria muito ter uma menina. Mas eu orava a Deus que Deus trabalhasse isso em mim. E hoje em dia eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu vou ser mãe de um menininho. E o Senhor tem restaurado meu casamento, o amor dentro da minha casa, do meu marido para comigo e de mim para com ele. E eu glorifico o Senhor, porque eu passei pelo vale muitas lutas. Mas hoje eu estou vivendo um tempo de vitória de Deus na minha vida. E o meu marido não aceitava pelo fato de ser da Bíblia. E eu orando a Deus, falei, Senhor, eu não aceito outro nome do meu filho. E o Senhor me deu uma estratégia para mim lidar com ele. E eu coloquei em prática. E na hora assim ele recusou. Não, arruma outro nome. E esse não. Aí eu fiz o que o Senhor tinha falado. Eu falei, tá bom então você arruma um nome que você goste. E, então eu não quero que você fique contra o nome do nosso filho, eu quero que seja o nome que você goste, pode escolher. Alô, aí eu virei pro lado de Jesus, eu não quero não, hein? Tem que ser aqui. Eu não aceito, se for um menininho vai ter que ser Isaac. Isso passou 5 minutos, aí ele virou e falou assim, tá bom então, você merece escolher o nome desse filho porque você lutou muito para ter essa criança. Aqui ela tem o testemunho do filho dela, que hoje tem 16 anos, mas ela começou o testemunho contando desde os 11. O Ricardo, filho da irmã Janete, ele estudou na escola brasileira até os 11 anos de idade. Mas devido à crise de 2008, ele teve que passar a estudar na escola japonesa. Embora a preocupação por serem a única família brasileira no bairro, ele sempre foi um menino de ouro, tinha muitos amigos, um menino muito alegre. Mas um dia, levando ele à escola, a irmã percebeu que ele entrou sozinho, triste, cabisbaixo. E desde o começo ela sempre falava para ele, meu filho, você se esforce porque você vai aprender 2 idiomas, vai abrir muitas portas, sempre ensinando ele com o melhor lado, né? Aí o que aconteceu? Teve um dia que ele não foi para a escola, ele se trocava, se arrumava, saía no horário, mas ela sentiu de Deus que ele não estava indo para a escola, né? E nesse tempo, ela foi para a igreja, né? E o Senhor levantou, né, os vasos para falar com ela, falando que até o que tivesse escondido, o Senhor faria vir à tona, se fosse bem ou se fosse mal, mas que todos da casa dela seriam do Senhor. Né? E conversando com ele naquela época, ele falou que ele estava passando por desânimo, né? Que era difícil porque ele não entendia a língua, né? Que era muito triste para ele aquela situação. Né? Aí quando ela descobriu, ela pegou e teve que castigar. Né? Ela deu 30 dias para ele de castigo, chamou ele, perguntou o que ele mais gostava e ela tirou por 30 dias e graças a Deus, nesses 30 dias não houve mais nenhum problema. Mas o que aconteceu? Ele ficou bem, ele fez todos os anos do ginásio,
Mas quando ele foi para o corpo, então surgiu um probleminha, né? Ele, no colegial ainda, ela estava falando que ele cresceu físico, psicologicamente, se adaptou demais com os meninos, né? E fez muitos amigos, né? Aí um dia ela estava dormindo, mais ou menos 1h da manhã, ela acordou assustada com um barulho, porque o quarto do filho dela dava para a varanda que já logo saía para a rua. E quando elas foram ver o que estava acontecendo, eram os amigos dele, né? Chamando ele para sair. Foi onde ela descobriu que ele estava saindo com os meninos para beber, para bagunçar e também para pegar peças de bicicletas, né? Das outras crianças para colocar nas deles, coisas que os meninos japoneses andam fazendo, né? Ela sentou, conversou com ele, explicou que não deveria, né? E o que o senhor fez? Conta mais um pouquinho pra gente. Então, irmã, na hora que eu vi os japoneses, o Senhor estava falando, como você comentou, Deus erguia os vasos umas 2 vezes. E o Senhor falava que os meus estavam guardados. Mas como eu estava assim, na presença do Senhor, né? Às vezes o Senhor está falando conosco, você está buscando um poder, a unção de Deus. E muitas vezes Deus está trabalhando de outra forma, só que você às vezes não está entendendo, né? Eu falava, Senhor, os meus estão guardados, glória a Deus. Mas eu aceitava, né? Glória a Deus, estão guardados, mas não estava entendendo essa palavra, né? Então, o dia que os meninos chegaram, que eles bateram, na hora que eu abri, o Espírito Santo já me tocou. Era disso que Deus estava falando comigo, né? Para me vigiar nessa parte, né, do meu filho. E os meninos, eles tinham amizade desde o início. Então, os japonesinhos, eles frequentavam a minha casa, porque quando eu coloquei na escola japonesa, eu fiz um propósito assim, que ele tinha que se comunicar ali, porque o único brasileiro tinha que interagir. Então eu abri, de certa forma, a porta da minha casa para os meninos, né? Então eles já tinham muita amizade. E o mais interessante, irmãos, é que na hora da angústia, que eu clamei no Senhor, o Senhor foi na hora a resposta. Né? Na hora, não foi ontem, né? Eu dobrei meu joelho na cozinha, porque na madrugada eu fiquei angustiada, sem saber a direção, né? E na hora o Senhor me deu o salmo, 147. Eu orei, dobrei meu joelho, orei e falei, Senhor, os meninos sabem, né? Eles vêm aqui quando eu estou trabalhando, eles entram na minha casa, toda a família tem um segredinho da chave, a gente guarda a chave naquele lugar secreto. Então eles passavam para a escola e eles iam os 3 juntos. E eu falei, Senhor, eles conhecem o segredo, meu segredo da porta, eles podem entrar na minha casa, eles podem sair. Eu dobrei o meu joelho e o Espírito Santo. Praticamente, irmãos, eu sinto assim, que a voz de Deus falando, né? Eu peguei a minha Bíblia e o Senhor me deu aquele salmo. E o Senhor falou, eu que reforço os ferrolhos da tua porta. Então eu citei a chave, eu falei, Senhor, eles sabem os poderes da chave. E o Senhor respondeu na hora, irmãos. Então aquela palavra eu peguei, falei, Deus está no controle e vai trabalhar na causa. E descansei meu coração. E aí nos fale, qual foi a estratégia quando você descobriu, né, essa situação? Então, voltando um pouquinho no castigo, né, irmãos? O adolescente, ele gosta de muitas coisas. Às vezes, mesmo na igreja, eles ainda estão apegados em outras coisas. Game. E eu falava com meu filho, eu falei, eu vou castigar para você entender a linguagem. Muitas vezes você tem que passar na prova para entender. Então o castigo foi como ele mentalizar aquilo, tirando algo, ele compreendeu. Foi onde ele, né? E o trabalhar, irmão, o Espírito Santo colocou no meu coração. Tinha o horário certo dos meninos ligarem. Aí nessa hora eu marcava algo com meu filho. Algo com meu filho, né? Para fazer. E o louvor que eu citei, e como eu induzi ele, né? Para ele pegar mais o amor na palavra, não falava, filho, você tem que ouvir louvor. Não, eu falava, filho, olha esse louvor, que maravilhoso. E o Senhor ministra no nosso coração nesse louvor. Então ele vendo o louvor, e o Espírito Santo não foi ministrando por mim, foi ministrando direto no coração dele. Então eu vi o trabalhar de Deus na vida dele. Um adolescente, ele tinha só 16 anos, né? O mover de Deus
ele direto já no canal. O Senhor foi providência, como ele falou que reforçava, ele reforçou a providência diretamente dele agindo, né, o Senhor na vida dele. E ele começou, ele tinha no iPod dele, todos os objetos dele, ele tinha muitas músicas, e ele, o Espírito Santo foi trabalhando, e ele chegava em mim, pastor, o Senhor foi tão providente assim, que ele chegava em mim e falava, mãe, eu ouvi um novo louvor, então vamos colocar, né, vamos ouvir esse louvor. Então, pastor, o Espírito Santo me deu a mãe, está mostrando, Deus ministrou tanto que ele, né, ele foi chegando em mim falando, né, os louvores. Conta pra gente mais uma experiência que ele teve. Você nos falou de mais uma experiência muito forte que ele teve. No culto que a Célia Sakamoto veio, o pastor Takao, aquele dia eu vi o agir de Deus na vida dele, um direto de Deus, né, na vida do jovem. Então, um jovenzinho, sem experiência, e ele me contou, falou assim, mãe, quando eu saí de casa hoje, eu fui para a igreja, eu falei assim, Senhor, eu vou na igreja, mas eu não sinto igual os irmãos mais velhos, né? Eu queria um toque do Senhor, diferencial, sentir para mim prosseguir. E ele foi para a igreja e ficou lá no cantinho dele. E incrível, ele falou assim, mãe, na hora da oferta eu peguei o Yakuem que eu tinha. Aí o pastor Takao falou assim, se você, irmão, quer algo diferente de Deus, você dê o máximo, e você vai receber o máximo de Deus, assim, nesse sentido. Aí ele falou, eu tinha o Yakuem e tinha o 1000, né? Ele falou, então eu vou trocar, porque eu pedi um toque, eu quero o máximo, né? Mais incrível, irmãos, mais incrível. Quando ele me contou, eu falei assim, Deus, Senhor é maravilhoso, né? Igual o pastor Dejair falou, Deus não nega fogo, irmãos. Deus não nega fogo. Coloca causa comigo, Deus não nega. E ele foi e ele falou, mãe, eu fui sentindo, troquei, coloquei a maior nota de tudo que eu tinha. E eu comecei a sentir, irmãos, mãe, contando, né? Nesse dia, irmãos, eu não pude, né? Eu não estava presente, mas meu esposo estava e viu tudo, né? Minha filha também, quando me ligaram para me contar, eu caí ajoelhada, eu falei, Senhor é poderoso demais. Ele colocou o 1000 ien lá e continuou, né? No mesmo ritmo que os irmãos estavam. Ele falou, mãe, de repente meu corpo tremeu todo. Ele falou uma coisa assim dentro do meu peito, que ia explodir, eu não entendia. E ele só sorri, aí começou a chorar, desesperado. Minha filha conta, né? Ele ficou assim, e eu vi aquilo muito estranho. Ele não tinha o hábito de participar muito, né, irmã? Assim, novo, praticamente novo, convertido. Então ela viu e ficou assustada. Aí ele falou, mãe, e eu senti, né, veio no meu pensamento, ele foi batizado com o Espírito Santo lá nesse dia. Um mês, irmãos, que ele estava na igreja, um mês, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Que era o último que eu tinha, mas eu não esperava que Deus respondesse tão rápido. Mas glória a Deus, quando você coloca 100%, não tem como Deus não responder. Glória a Deus. Daiane, da igreja de Komatsu. Então, a irmã Daiane nos contou assim, que desde criança ela tinha muitos problemas de saúde e desmaios. Mesmo indo a vários médicos, nunca foi constatado nada. Em 2009, no primeiro culto do ano, ela teve um lindo encontro com Deus. Foi quando ela recebeu Jesus. Ela aceitou Jesus. E permanece firme até os dias de hoje. Amém? Mas havia algo que estava acontecendo, né, com ela constantemente. E ela vai nos contar agora o que aconteceu quando ela participou do congresso do ano de 2010.
eu fui até o pastor de Jair, pedindo a ele que orasse pela minha vida. Eu estava desmaiando por várias vezes. Isso acontecia, como a irmã falou, desde a minha infância. E era uma coisa assim que me entristecia muito, porque meus pais já haviam me levado por vários médicos e nunca nem constatou nada, né? Alguma enfermidade, alguma doença, né? E assim eu permaneci. E quando o pastor de Jair orou por mim, ele foi usado por Deus para falar que o Senhor estava mostrando a ele que no meu cérebro tinha uma veia que às vezes não passava ar, né? Era por isso que eu desmaiava. Mas naquele dia que o Senhor estava me dando a cura, me libertando daquele mal. Aleluia, glória a Deus. E agora? E hoje, irmãos, eu desfruto de uma saúde abençoada. Ele é a minha fortaleza, Ele é tudo para mim. E quanto mais eu estou na presença do Senhor, mais Ele tem me fortalecido, mais Ele tem me abençoado. E no dia de hoje, irmãos, foram vários meses de preparo para hoje estarmos aqui adorando a Deus. E eu com meu coraçãozinho desejoso de estar aqui adorando ao Senhor com as irmãs, né? E eu sou uma pessoa, irmãs, que não vejo tempo ruim para estar na presença de Deus. Não vejo a chuva, não vejo tempo feio para estar na casa do Senhor. Mas hoje, de manhã, minha filhinha, ela passou mal, né? Mas eu falei assim, da minha filhinha, o Senhor está cuidando. Eu vou para a presença de Deus para adorar Ele, porque eu sei que lá eu sou fortalecida, lá eu vou receber mais da presença dEle, e Ele está cuidando dela melhor do que eu mesma. Glória a Deus! E assim tem sido minha vida, irmãos, todos os dias, sempre na presença do Senhor, e a cada dia o Senhor revelando a misericórdia, a graça e o amor dEle na minha vida. Amém? Já pagaram, mas sabendo que Deus realiza tudo nas nossas vidas, que dá vitória. E nesta tarde, o Senhor ainda está acrescentando mais para as nossas vidas. Glória a Deus! Mais vitórias, mais bênçãos, a salvação do seu esposo. O Senhor já está acrescentado na sua vida. Deus vai te dar vitória, você e sua casa vai servir o Senhor. E a irmã recebendo bênçãos de Glória a Deus. Vitória de Deus também no seu lar. No nome de Jesus, viu? Fiquem firmes sempre, sem desanimar, porque Deus tem muito para a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.